a desfrutar das mensagens do livro que fala sobre a graça. Hoje nós vamos ver a mensagem 3, que é administradores da graça de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é o conceito de graça. Muitas vezes nós falamos porque era da graça, tudo é de graça, mas o que é na verdade graça? Dentro do conceito da palavra, não é baseado no conceito do mundo, conceito cotidiano que nós vimos no dicionário, mas o conceito de graça dentro da verdade. Graça é um favor sem mérito concedido por Deus. Então, graça diante da palavra, diante do conceito bíblico, é um favor sem mérito concedido por Deus, ao qual nós recebemos quando cremos no Senhor. Quando nós ouvimos o Evangelho da redenção, Deus acrescentou para dentro de mim e de você a sua vida por intermédio de crermos em Jesus Cristo. Então a graça, que é a própria vida de Deus, entrou para dentro de nós. E se nós olharmos no nosso conceito pessoal, nós não éramos merecedores, mas aprove a graça chegar até nós. Amém, irmãos? Então nós que temos essa vida, nós precisamos aprender a administrá-la. O fato de nós aprendermos e administrarmos essa vida é para que eu e você possamos amadurecer. Não somente isso, nas oportunidades do nosso viver cotidiano, desfrutarmos dessa graça. Amém? Então nós vamos ler alguns versículos, e esses versículos eles falam de todo o conteúdo dessa graça que chegou até nós. O primeiro versículo é Salmo 90, versículo 17. Fala que o amor de Deus, esse amor que salva as pessoas, não somente salva as pessoas, mas que mantém as pessoas, os salvos, unidos a Ele. Está vendo? Então existe um ligamento, tem algo que mantém essas pessoas que foram salvas, unidas a Deus. Então em Salmo 90, versículo 17. Senhor Jesus, fala assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, por amor, Deus nos fez a chegar até Ele, e esse amor nos mantém unidos a Ele pelas obras que nós fazemos. Os irmãos entendem? Que obras são essas? Nós servimos ao Senhor, e pelo fato de nós servirmos ao Senhor, nós nos unimos a Ele, porque o serviço em si, ele não é feito somente por mim e por você, mas o Senhor através de nós, não somente nós servimos, mas nós nos tornamos canais para introduzir outros no serviço santo. E quanto mais a vida cresce, e esse serviço é que nos mantém unidos a Cristo, unidos ao Senhor, porque nós dependemos dele para servir. Nenhum irmão ou irmã, ninguém serve sozinho. Eu e você não conseguimos servir sozinhos, nós somos o que? Limitados. Então nós precisamos da vida de Deus, está vendo? O que é essa vida? É a graça, é algo que está dentro, e ela precisa funcionar. Ela precisa funcionar para que eu possa servir, eu possa me colocar, está vendo? Serviço não é uma questão da alma, emocionalmente, eu paro e me coloco.
mas há necessidade de uma continuidade. Senhor Jesus. E também essa graça está relacionada às bênçãos prometidas. As bênçãos que Deus prometeu, desde Gênesis até Apocalipse, elas são derramadas por meio da vida de Deus. Por meio da vida, a bênção nos alcança. Aqui em Salmo 84, versículo 12, versículo 17, não é do... versículo, só um minutinho, versículo 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então a soma de todas as bênçãos que uma pessoa sem merecer, está vendo, irmão? Sem nós merecermos, nós recebemos de Deus. Às vezes nós não nos achamos dignos de receber nada de Deus, mas Deus, na sua grandiosa promessa, Ele prometeu e Ele cumpre. Está vendo como que nós não andamos sozinhos? Eu e você não andamos sozinhos. Nós estamos unidos a Deus. Senhor Jesus. E a influência, e essa graça, ela mantém sobre nós uma influência sustentadora, que permite que nós, um dia que fomos salvos, continuemos firmes e fiéis. Porque poderia muito bem crer no Senhor e pronto, mas há uma atuação de Deus por meio da vida em mim e em você, principalmente nos acontecimentos diários, as intempéries da vida que as chegam até nós. Estamos preparados, mas pela atuação da vida de Deus em nós, faz com que nós estejamos o quê? Firmes e permaneçamos fiéis, entendendo que sem Ele nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos ser vencedores, nós não conseguimos passar pelas situações que muitas vezes vêm até nós, sem nós estarmos preparados. Então há algo que nos mantém firmes. O que é? A vida de Deus. E Romanos 5,17, Romanos capítulo 5, versículo 17, fala assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que nos mantém unidos a Deus? Jesus Cristo. É o que nós recebemos sem merecer, a própria vida de Deus por intermédio de Jesus Cristo, e esse Jesus maravilhoso que habita em nós, nos mantém fiéis a Deus. Porque se não houvesse esse intermediário, esse intermédio entre Deus e o homem, simplesmente o homem poderia se desvincular. Por isso que o Senhor veio, morreu por nós, derramou o sangue e tomou esse lugar desse reconciliador, mas nós estamos presos a Ele por meio da vida. Está vendo, irmãos? Então não tem como você desvincular. Você falar assim: vou dar um tempo, eu vou sair, vou tirar férias da vida cristã. Não tem como você fazer isso, porque você está o quê? Vinculado a Deus por intermédio de Jesus. É mesmo como que Jesus é precioso, é fundamental para a vida cristã? Ele é fundamental, é tudo no viver cristão. Não tem como você tirar Jesus. Ele é tudo no viver cristão. Dentro da minha vida e da sua vida, não tem como nós nos desvincularmos. Por outro lado, essa graça sendo trabalhada, e nós não merecedores,
de tudo que Deus tem trazido a mim e a você, está vendo? Por isso que nós precisamos ter uma mudança de mente, entender por meio da palavra o que realmente Deus tem trazido até a mim o dia de hoje. E quando nós percebemos isso, nós somos gratos ao Senhor, nós louvamos o Senhor, nós temos um coração de gratidão, puxa, tremendo. Às vezes nós não somos milionários, não somos aquelas pessoas afortunadas, mas temos uma vida que está dentro, e nós aprendemos a viver por essa vida, e em tudo nós somos mais do que abençoados. E o que brota no nosso interior? Louvor e gratidão. Está vendo? Então graça, tudo isso envolve esse viver maravilhoso, irmãos. É um viver de oportunidades. É um viver de oportunidades para mim e para você, para amadurecer. Ué. Por isso nós precisamos aprender a administrar isso na nossa vida. Está sempre aproveitando, está sempre buscando, está sempre desfrutando, promovendo, tendo um coração de estar incluindo as pessoas, pregando o Evangelho. Quanto mais nós fazemos isso, mais a vida cresce. Ó Senhor Jesus. Aqui em Salmo 147, Salmo 147, Salmo 147, versículo 7, fala assim: cantai o Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Quando você está alegre, você não canta para o Senhor? Você se alegra com o Senhor? Então nós precisamos ser esses, cheios de gratidão, cheios de amor para com o Senhor. E em tudo, qual que é o coração do Senhor para conosco? Está vendo? Deus, Ele tem esse coração tão bom, tão amável, de nos aprovar. O coração dele certamente se entristece quando nós somos desaprovados, mas Deus, Ele nunca intenciona nos desaprovar. Ele sempre espera que nós tenhamos um coração de arrependimento, porque o desejo dele é o quê? Sempre nos aprovar, de boa vontade, está vendo? Ele não pede nada em troca, para nos aprovar, nos ver aprovados. Às vezes vem os testes, Ele deseja que nós passemos por aqueles testes e sejamos vencedores. Mas nós passamos sozinhos? Nunca, está vendo? Por isso que nós estamos mesclados a Ele, vinculados a Ele. Ó Senhor Jesus. E aqui em Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 30. Lucas capítulo 1, versículo 30. Fala assim, Lucas capítulo 1, versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Aqui nós vemos a mãe de Jesus temerosa, por causa daquela situação, ela teve muito temor. Mas o que o anjo falou para ela? Não temas. Deus é cheio de bondade e Ele aprovou Maria, porque Ele conhecia o coração dela. Está vendo? Ele é cheio de bondade e Ele quer nos aprovar. Então nós não devemos ser questionadores das situações pelas quais nós passamos, murmuradores. Então Maria, ela ia passar por uma experiência pela qual ela não estava esperando. E como nós, o que ela teve no coração dela? Temor. Está vendo, irmãos? Às vezes nós achamos que somos os mais espertos, os mais capacitados, mas quando chega a situação, nós não estamos preparados, ou seja, ninguém
está preparado para nada. E aí quando chega, o que ocorre no nosso interior? Temor, assim como ocorreu com ela. Mas o Senhor apareceu para ela e falou: não temas, porque Deus é bom. Ela na situação sozinha. Assim ocorre comigo e com você. Está vendo? Quando ela percebeu isso, ela foi aprovada. Está vendo, irmãos? Não vamos correr das situações quando chegam inesperadamente, sem nós termos ciência, sem nós sabermos. Elas virão, mas nós precisamos não temer, mas voltar o coração para o Senhor. Senhor Jesus, então Ele é cheio de bondade, e essa graça nós pagamos. Você não paga para receber a graça, você não tira nem um centavo do bolso. Ela veio de uma maneira espontânea, estava no coração de Deus, e Deus a derramou sobre nós, quando nós um dia invocamos o nome do Senhor, recebemos a graça de Deus em vida, entrou para dentro de mim e você. E essa graça, ela está disponível por meio da pregação do Evangelho. Por isso que nós somos cooperadores de Deus. Senhor Jesus, vamos ver Provérbios 31:30. Provérbios fala assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então a graça, ela é cheia de formosura. O Senhor, Ele é formoso. E aqui fala assim: mas a mulher que teme ao Senhor, teme ao Senhor. Então nós precisamos ter no nosso coração temor. Essa graça é a graça do mundo, mas a graça que é dispensada a nós é a própria vida de Deus, com todos os seus atributos, que é o próprio Deus. Então nós precisamos ficar o quê? Alegres, porque ela é cheia de beleza, ela é cheia da formosura de Deus. É algo que nós podemos desfrutar toda hora. Senhor Jesus, cheia de bondade. Deus é bom demais. Deus não é aquele pai durão, aquele patrão durão, aquele chefe durão. Ele conhece a mim e a você, tá vendo? Por isso que o nosso sentimento, o nosso coração deve ser de desfrutar. O que Deus mais espera de mim e de você é que nós desfrutemos. Por isso que Ele nos colocou no viver da igreja. O viver da igreja é para que nós possamos, pelo desfrute da palavra, pelo desfrute da vida de Deus, possamos desfrutar e cuidar, não só no aspecto da comunhão, mas no aspecto pessoal, administrando essa graça suprida a nós todos os dias. Não é só no viver da igreja de reuniões, mas é toda hora. Toda hora a graça está sendo dispensada. Toda hora. Quando eu e você funcionamos, quando eu e você vamos até a palavra, ao alimento diário, ao jornal Árvore da Vida, ouvimos um hino, o que está sendo dispensado para dentro de nós? A graça. É a vida de Deus, está sendo infundida cada dia mais, para que nós possamos desfrutar de uma maneira genuína os atributos invisíveis de Deus, que estão dentro de nós e vêm até nós por meio de Jesus Cristo. Está vendo como que a pessoa de Jesus é maravilhosa? É isso que o mundo quer tirar, irmãos. O mundo, ele quer tirar esse vínculo nosso com Deus. Ele quer tirar isso. O mundo quer tornar essa pessoa maravilhosa como algo comum. Então nós precisamos nos apegar a Jesus. Jesus precisa ser tudo na minha vida e na sua. Precisa ser tudo para mim e para você, irmão. Não tire Jesus da sua vida.
Não tire Jesus desse intercâmbio celestial. Se nós tivermos esse sentimento em nós, ele pode aparecer, está vendo? Às vezes eu não estou de uma maneira normal, às vezes até lendo a palavra, participando das reuniões do viver da igreja, às vezes não está acontecendo isso comigo, e aí o inimigo ele aproveita para quê? Para tirar, para minar, para tentar tirar esse vínculo. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar o meu coração um monte de gigante. Falei, como é que vai ser esse negócio? Falei, e agora? Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, e aí? O negócio é pesado, o negócio aí não é fácil. E aí nós fomos lá para São Benedito, Avenida Brasília, larga, sol quente. E aí nós, eu e Leonardo, nós oramos um pouco, e aí nós começamos ali a esperar as pessoas, e aí nós começamos a ter experiência. E aí, irmãos, eu pessoalmente, eu pude perceber que é o meu e o seu encargo, é o que está no coração de Deus para mim e para você. E aí eu desfrutei dessa graça de uma maneira preciosíssima. Eu vi a carência das pessoas, eu vi o quanto que as pessoas estão precisando desse Jesus maravilhoso, o quanto que elas estão necessitando do dispensar dessa graça em vida. A carência, pessoas que choraram, eu fiquei até falei, puxa, pessoas que tremeram, falaram que sentiu tremor quando nós oramos. Está vendo como que essa graça é maravilhosa? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter experiência, ela precisa sair de mim e de você. Essa graça, ela é propícia para que nós possamos crescer em vida e praticar. Por isso que Ele nos colocou na vida da igreja. Senhor Jesus, pregar o Evangelho, anunciar essa graça, ela não ficar presa em mim mesmo. Isso me impressionou muito, irmãos. É você estar face a face com a pessoa. Você está face a face com a pessoa e o inimigo tentando te cansar ali. Ele o corpo canse para que a sua mente funcione, para que haja em você desespero, para você desistir, mas a graça está sustentando. Aleluia! Porque esse é o encargo que está dentro de mim e de você, anunciar a graça por meio da pregação do Evangelho. Por isso nós precisamos administrar isso que está dentro de nós. Essa graça está em mim e você, a graça de Deus está em nós. Então nós precisamos aprender a administrá-la para benefício nosso e do Senhor. Senhor Jesus. E aqui em Efésios 3, Efésios capítulo 3, para os irmãos compartilharem um pouquinho. Efésios 3, Paulo fala assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então a mim e a você também foi confiado algo, irmão. Foi confiado. E você e eu, nós precisamos cooperar com Deus. Cooperadores de Deus, promotores, promovedores dessa graça de Deus em vida. É a vida de Deus que quer fluir para as pessoas. Assim como Paulo, ele não reteve a graça, ele não reteve as bênçãos, ele não reteve a bondade de Deus, ele não reteve a vida de Deus, mas antes ele passou para as pessoas, ele levou essa abundante graça para as pessoas, reclamando de situações, de questões, tantas coisas, irmãos. Se a graça já está dentro, a vida já está dentro, o que eu preciso fazer? Servir. É ou não é? Servindo, nós aprendemos a nos dar um com o outro. Nós experimentamos o amor de Deus, a bondade de Deus.
mais você exterioriza essa graça. E aí você fica satisfeito, Deus fica satisfeito. É sério isso, irmãos? É sério, nós precisamos ter esse coração de servir. Nós não servimos a homens, nós servimos o Senhor. Quando nós servimos, Deus se satisfaz. Deus, Ele ama o nosso serviço. É sério isso. Senhor Jesus. E dentre tudo isso, no nosso viver, nós passamos por tantas situações, enfrentamos tantas adversidades, tantas lutas, tantas questões aparecem. Nós temos o exemplo de João Marcos. João Marcos era um esse que foi junto com Paulo, e ele suportou seguir o apóstolo? Não, ele não suportou, pelo fato de um jovenzinho, e é muita graça. Ele viu que Paulo passava pelas adversidades, passava pelas lutas, mas era Paulo quem passava, era ele sendo sustentado pelo Senhor, mas ele não suportou. E aí, o que aconteceu com ele? Ele voltou para trás, ele voltou para sua casa. Mas o que aconteceu quando ele chegou na casa dele? A mãe dele, cheia do Espírito, cheia da vida de Deus, cheia de graça, ela viu que Deus é bom, Deus é excelente, Deus é misericordioso, não abandona os seus. Ela sabia de tudo isso, e ela queria que o seu filho desfrutasse disso. E o que ela fez? De uma maneira gloriosa, ela bateu nele, xingou ele. Deus xinga algum irmão? Deus fica bravo com algum irmão? Não. O que ela fez? Junto a Pedro, para ele aprender a servir, que era também um outro irmão cheio de graça. Está vendo, irmãos? Então, na vida da igreja, eu e você somos chamados para servir. Nós vamos passar por situações de dificuldade? Vamos. Mas o que nós precisamos fazer? Ser perseverantes. Mas se eu sozinho não dou conta, eu preciso buscar o quê? Comunhão. Eu preciso buscar ter comunhão. E aí João Marcos se tornou um irmão preciosíssimo. Está vendo como que é precioso a vida da igreja? Depois nós vimos a experiência de Onésimo. Onésimo era um escravo, fugido, do Filemon, que encontrou Paulo em Roma. E aí o que Paulo fez? Paulo tratou ele com indelicadeza, tratou Onésimo ali de uma maneira dura. Paulo antes supriu a graça para ele, está vendo? A graça entrou em Onésimo por meio de Jesus, por meio do Evangelho. E quando essa graça entrou nele, mudou Onésimo. E aí Paulo cuidou dele, e ele se tornou um cooperador do Senhor. Ele se tornou alguém útil. Então Deus quer que eu e você sejamos úteis a Deus. Aleluia! Então nós precisamos ter uma reação, irmãos. A graça já está em mim e em você. A graça tem os seus atributos, e nós já temos ela no nosso espírito. O que nós precisamos é ter uma reação. Nós, em situações, a igreja é o desejo do coração de Deus em Ribeirão das Neves. Então o evangelho tem que avançar. A vida já está em mim e você. O que nós precisamos fazer? Reagir. Nós precisamos reagir a essa graça que está em nós. É sério, irmãos. Eu e você precisamos reagir à graça de Deus que está em mim e você, sendo promotor. Às vezes é um tempo longo. O que fazer com esse tempo? Então nós não podemos ser esses que jogam ele fora. Nós precisamos voltar o nosso coração ao Senhor, pedir graça do Senhor para que nos sustente. Amém? Jesus é o Senhor. 5 minutos. 1 minuto.